Existe um rio citado do Éden ao Apocalipse, e agora o mundo assiste ao seu nível baixar. Coincidência ou sinal? Essa é a pergunta que divide estudiosos, religiosos e curiosos há anos. Porque quando um rio atravessa a história inteira da Bíblia, qualquer mudança nele parece carregar um peso maior. E o Eufrates não é um rio qualquer. Ele foi caminho de impérios, fronteira de guerras, rota de comércio e fonte de vida para civilizações inteiras. Com cerca de 2.800 quilômetros de extensão, o Eufrates corta terras que hoje pertencem à Turquia, Síria e Iraque. Ao longo de milênios, ele ajudou a sustentar cidades, lavouras e reinos. É daqui que nasce parte da ideia de Mesopotâmia, essa faixa de terra moldada por rios e canais, onde algumas das primeiras grandes sociedades floresceram. Onde a água chegava, havia colheita. Onde a água faltava, o poder mudava de mãos. Por isso, o Eufrates nunca foi apenas paisagem, ele foi destino. Na Bíblia, sua presença aparece cedo. Em Gênesis, ele surge ligado ao cenário do Éden, como um dos rios que marcam a origem da narrativa. Depois aparece como referência geográfica de territórios e fronteiras. Mas é no último livro da Bíblia que o rio ganha seu papel mais inquietante. Em Apocalipse 16:12, lemos que o grande rio Eufrates seca para preparar o caminho dos reis do Oriente. É uma frase curta, mas poderosa. Parece anunciar uma passagem aberta, um portão sendo removido. E é justamente aí que começa o conflito. Para alguns, esse texto é simbólico. Uma linguagem apocalíptica carregada de imagens para falar da queda de sistemas, impérios e poderes que pareciam inabaláveis. Para outros, a mensagem é literal, um evento real, futuro que teria de acontecer como descrito. Essa divisão não é nova. Durante séculos, o Apocalipse foi lido de formas diferentes, porque ele fala por imagens, presságios e cenas de impacto. Nada ali soa neutro. Tudo parece carregado de urgência. Quando se olha para o mundo antigo, essa urgência faz sentido. Para o mundo romano, o Eufrates não era só um rio distante. Ele era uma linha de tensão entre o Ocidente e forças do Oriente, como partas e persas. Em outras palavras, reis do Oriente podia significar algo muito concreto: ameaça geopolítica, avanço militar, deslocamento de poder. O rio marcava o limite entre segurança e invasão, entre estabilidade e colapso. E isso ajuda a entender por que a imagem do secamento era tão forte. Se a barreira desaparece, o que vem depois? Há ainda um eco mais antigo nessa ideia. Em passagens do Antigo Testamento, secar águas também aparece como sinal de juízo e queda de impérios. Em textos proféticos ligados à Babilônia, a imagem da água diminuindo não é só um detalhe natural. É um símbolo de ruína, de autoridade desmoronando. Por isso, muitos leitores enxergam o Eufrates dentro de uma tradição maior, a de rios que, ao secarem, anunciam o fim de uma ordem que parecia eterna. E aí a pergunta fica ainda mais afiada. Estamos diante de história ou de prenúncio? Existe até um detalhe histórico que alimenta essa atmosfera. Durante muito tempo, circulou a ideia de que Babilônia teria sido conquistada após manobras envolvendo o Eufrates. É uma história que parece perfeita demais, quase feita para reforçar a associação entre rio e queda de impérios. Mas o problema é que essa narrativa não é confirmada de forma sólida por fontes contemporâneas. E isso é importante, porque o tema vive justamente nessa fronteira instável entre fato, memória e interpretação. O Eufrates não é apenas um rio no mapa, ele também é um rio na imaginação. Nos últimos anos, porém, a discussão ganhou um novo combustível. Imagens de trechos mais rasos, margens expostas e níveis de água mais baixos começaram a circular com força na internet. E como sempre acontece, a rapidez das redes transformou uma crise hídrica em debate profético. Para muita gente, aquilo pareceu confirmar o que o texto bíblico teria anunciado há séculos. Mas especialistas lembram que o quadro é bem mais complexo.
Secas severas, evaporação, aquecimento, uso agrícola intenso e barragens alteraram o fluxo de vários rios na região. O Eufrates entrou nessa pressão global. E aqui o mistério fica mais inquietante, porque o fenômeno não afeta apenas interpretações religiosas. Ele afeta vidas reais. A redução da vazão compromete água potável, irrigação e até energia elétrica. No nordeste da Síria, barragens ligadas ao Eufrates são vitais para abastecimento e eletricidade. No Iraque, a instabilidade hídrica é uma ameaça concreta ao futuro de comunidades inteiras. Ou seja, por trás do debate apocalíptico existe uma crise humana, uma crise silenciosa. E talvez seja justamente isso que torna o tema tão poderoso. A linha entre sinal e realidade parece cada vez mais difícil de separar. A política também entra nessa história como combustível de tensão. Há décadas, o sistema Tigre-Eufrates é palco de disputas por compartilhamento de água. Quando o fluxo cai, a pressão aumenta entre países, regiões e interesses agrícolas. Em certos momentos, relatórios e denúncias citaram valores de vazão bem abaixo do que seria considerado ideal em acordos históricos. E quando números assim circulam fora de contexto, o resultado é previsível. Cresce a sensação de que algo está desmoronando, não apenas no rio, mas no equilíbrio inteiro da região. A água vira debate, o debate vira medo, o medo vira interpretação. Foi assim que surgiram projeções alarmantes. Autoridades iraquianas chegaram a alertar que, se as tendências continuassem, rios importantes poderiam enfrentar colapso nas próximas décadas. Frases assim, quando saem do campo técnico e entram no circuito da internet, mudam de forma. Deixam de ser cenário condicionado e passam a soar como profecia em tempo real. E é exatamente nesse ponto que a imaginação coletiva entra em ação. Porque o ser humano sempre procura padrões, sempre tenta ligar o presente a histórias antigas. Especialmente quando essas histórias falam de fim, julgamento e transformação. Mas também é preciso separar o que viraliza do que é confirmado. Checagens independentes já derrubaram algumas alegações que se espalharam junto com o tema. O Eufrates não secou por completo de uma vez, e não existe confirmação de que uma suposta montanha de ouro tenha sido revelada no leito do rio. O que existe, de fato, são trechos com queda acentuada e uma crise hídrica real sendo transformada em espetáculo apocalíptico. Isso não torna o assunto menos importante. Pelo contrário, mostra como um fenômeno natural pode ganhar camadas de sentido e se tornar um espelho das nossas ansiedades. No fim, talvez o verdadeiro mistério do Eufrates não seja apenas o quanto ele secou, talvez seja o que as pessoas veem quando olham para essa mudança. Para uns é só resultado de clima, gestão e geopolítica. Para outros é um lembrete de que textos antigos podem continuar falando com o presente. E talvez os dois lados estejam tentando responder à mesma angústia. Quando um rio que atravessou a história começa a mudar diante dos nossos olhos, estamos diante de uma coincidência. Ou de um aviso. A resposta continua aberta. E talvez seja por isso que o Eufrates assusta tanto, porque ele pertence ao passado, ao presente e, para muitos, também ao futuro. Nos comentários diga leitura literal, simbólica ou mista.